Estamos ao vivo com o ROG na BGS, eu sou Jackson Boing e hoje eu vou ter um convidado muito especial para falar sobre a evolução do mercado de games, principalmente focado em esportes. Das LAN houses, as gaming houses, que é hoje o que está pegando. Eu estou aqui com o Léo de Biasi, que é o fundador da BBL. BBL, que é a maior holding de entretenimento focado em negócios aqui para esportes. Léo, obrigado. E aí, quanto tempo? Meu Deus, cara. A gente, para quem... Bom, o Léo é uma referência nesse mercado, ele foi um dos pioneiros de esportes no Brasil. Eu acho que, se eu não me engano, Léo, tua primeiro evento de esportes no Brasil foi o quê? 99? O primeiro evento em si, internacional, vamos dizer assim, 2001. 2001. 99, eu que fui apresentado ao que era um evento de esportes internacional, quando eu fui para Dallas para ver um evento da Cyber Athlete Professional League, da CPL. Certo. E, bom, a gente se conheceu pelo mercado de LAN houses, assim. A Adrenaline era uma rede de LAN houses lá atrás, começou em 2001, e você era o que na época? Me fala aí. Se o pessoal fala que você provavelmente é um velho, né? Um dinossauro. Você jogava os campeonatos que eu organizava. Então, enfim, eu já estou realmente há muito tempo nisso. Conheci o Jackson através do Adrenaline mesmo, que naquela época não só era a LAN, mas também iniciou tendo um time, né, tendo times de Counter-Strike, eu acho que de outras modalidades também. E a partir daí a nossa amizade foi embora, porque durante toda essa carreira aí, que eu sei que a gente vai conversar, a gente estava sempre se cruzando em diversos momentos aí. Mas na época você estava na Monkey, né? Eu, naquela época, comecei na Monkey, enfim, eu vim do mercado tradicional, eu trabalhava na American Express e era um fã de games, e dessa minha vontade de jogar, eu tive a felicidade de trombar com a primeira loja Monkey que abriu no meu bairro, nos Jardins, em São Paulo. Então, quando eu descia de ônibus ali da Paulista, eu vi que tinha aberto uma loja ali, que ficava uma galera ali toda junta, curioso, fui ver o que era e descobri a Monkey. Realmente uma coisa super revolucionária, né? Enfim, o proprietário, que é o Shun, na época, trouxe esse conceito da Coreia, né? Trouxe de outros mercados. E ele foi um visionário mesmo, então eu acho que muito do mercado brasileiro se deve a ele por essa inovação que ele fez com o mercado de games. Eu comecei como cliente, fã, ia lá todo dia, jogava, era o meu terceiro turno, sempre dar uma passada lá e brincar com o pessoal, mas eu tinha uma pegada de negócios, então eu rapidamente, e até depois começando a pesquisar, comecei a ver que existia um universo disso, existia um mercado, e fiquei muito próximo do proprietário. A gente juntos desenvolveu um business plan aí do que poderia ser o tamanho da Monkey, do que poderia ser uma possível expansão, virar uma franquia, né? A gente estava num grande boom de franquias naquela época. Chegou em quantas lojas a Monkey? Eu já nem estava mais, mas eu sei que ao final a Monkey chegou a ter, se não me engano, 65 lojas no Brasil inteiro. Então foi realmente um domínio completo. Claro que existiram diversas outras lojas locais, regionais, mas realmente com essa dominação e um awareness, aí, um share of mind do público gamer, todo mundo lembra até hoje da Monkey. Hoje nós somos grandes amigos, mas teve um momento de tensão lá atrás, eu não sei se você lembra, quando a Monkey instalou uma franquia em frente à nossa loja, Exato. Do outro lado da rua. Exato. Eu queria te bater, literalmente. E não era decisão minha, não tinha nada a ver com isso. O seu franqueado era o meu cliente, virou amigo, e quando eu fui ver, era o franqueado do outro lado da rua. Pois é. Depois viramos amigos. Viramos amigos. Inclusive com ele, o Guilherme, não sei se você lembra. Lembro. Mas assim, cara, é muito importante a gente contextualizar. Esse mercado de LAN houses, ele foi o pioneiro do embrião do que hoje é o esporte, na minha opinião. Exato. Porque, cara, lá atrás as pessoas não tinham internet banda larga, não existia internet banda larga. Equipamentos eram caros. As pessoas não tinham um bom computador em casa. Então, se existe uma BGS hoje, se a galera tá aí jogando, é porque em algum momento lá atrás teve pessoas que olharam e pensaram que existia uma oportunidade de negócio, que podia surgir algo, podia crescer um embrião de algo maior. Sim. E foi isso que a gente acabou fazendo, né? Foi, porque realmente foi muito pioneirismo. A gente
teve que formar desde regras até comunidades. A gente tem sorte de viver no Brasil, onde o brasileiro é um povo muito competitivo e muito social. Então, com esses dois ingredientes, o advento da Lan House foi um grande sucesso, que era um ponto de encontro onde todo mundo ia, com PCs de alta performance, com a internet, que não vamos nem chamar de internet de banda larga, né? Não dá pra chamar. Eram links corporativos dedicados, porque nem existia esse conceito de uma banda larga residencial. E daí a gente formar do zero um cenário competitivo. Mas assim, pra época era o que a gente chamava de banda larga, né? Porque na época a internet era caríssimo no Brasil, instável, você jogava com ping 100, tava feliz da vida. E quando veio a internet mais rápida, não era o usuário doméstico que tinha dinheiro para pagar. As primeiras máquinas da Monkey, a gente jogava Counter-Strike, eu lembro na época, e aí você tem o Diola aqui para falar com a gente, mas não deixa mentir. Eu lembro que a peça mais importante naquela época era a memória RAM. Então não tinha nem placa de vídeo. Outros tempos, né? Hoje você não consegue imaginar uma máquina. E mesmo assim era uma super máquina de alta performance. Nossa, não, um tempo que traz um certo saudosismo, principalmente pra gente. Sim. E você tem que... Cara, surgiu tantas coisas. Você imaginar que tinha um Corujão. Eu que criei o Corujão, Você né? que criou o Corujão. Esse foi legal. Foi uma ideia de uma campanha que a gente precisava fazer, porque a gente tinha detectado a Monkey, ela teve que virar uma loja 24 horas, porque realmente o pessoal saía do terceiro turno e aí tinha o quarto turno, que era o pessoal ainda que saía da faculdade à noite e queria jogar. E a gente dentro, eu era do marketing da Monkey, então eu fiquei com essa parte do marketing e a gente tentando ver como é que a gente ia criar o que seria esse... Na verdade era um pacote que você pagava para entrar, se não me engano, 10 ou 11 horas da noite e ficava até as 5 da manhã. E achamos esse quesito de um animal noturno, que é a coruja e tal. E o nome pegou. E aí o nome pegou e é engraçado que a gente fala até hoje. O mais engraçado ainda é que depois de tanto esse tempo, a gente ainda vai falar mais da BBL, mas eu estou lançando um programa com a Jovem Pan que começa nessa semana, chamado Corujão. Cara, assim, ó, eu lembro que quando eu comecei a jogar, não tinha nem lan house. O que a gente fazia? Juntava o PC embaixo do braço, aquele trambolho, levava na casa dos amigos, montava uma rede e se quebrava a noite inteira. Monitor de tubo, cara. Carregar aquilo era horrível. Cara. Putz, por isso que eu tenho problema nas costas até hoje. Exato. Gabinete pesado, monitor de tubo, todo o hardware da época que era bem mais roots que hoje, né? Mas era a nossa realidade. Cara, e o Corujão teve outra função muito importante, que as mães acabavam usando como uma babá. Chegou um tempo, pelo menos nas nossas lojas, na Adrenaline, lá em Floripa, que o que a gente via era a pirralhadinha que vinha passar a noite, porque era um ambiente controlado, seguro, os filhos... E os pais iam sair enquanto isso. Iam sair, pegar uma balada, larga os filhos lá, Olha dropa. aí. E, cara, isso ajudou a fomentar esse mercado de games. Gente, a gente está falando de vamos dizer, um fenômeno social. Fenômeno social. É um fenômeno social até... você estava falando, mas os games tiraram os garotos da rua, o pessoal não joga mais futebol na rua, não tá indo, sei lá, andar pelo bairro com os amigos, mas era uma questão até de segurança. A gente vive em outros tempos, os pais não deixam mais, não tem mais como deixar os seus filhos em algumas cidades, principalmente nos grandes centros, perambulando por aí, enfim, é uma questão de segurança também, controle, como você disse. Então, nisso, os games acabaram ganhando esse grande espaço. É um entretenimento barato também, então, em tempos de crise, o game sempre prevaleceu, então sempre veio como uma questão de, poxa, para você ir num cinema, cinema, mais o estacionamento, mais a comida, enfim, a pipoca, blá, 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 era R$100. Na Lan House você estava ali gastando, na época, R$5, R$4 a hora, entendeu? E se divertia pra caramba. Ou você pagava uma assinatura de R$30 do World of Warcraft, que você jogava quantas horas você quisesse, entendeu? Mas sendo que nessa época, muita gente nem tinha um PC bom para fazer isso em casa, né? Exatamente. Então acabou que a Lan House virou um local que agregava pessoas que
queriam jogar, mas não tinham possibilidade. E aí a gente chega à primeira onda de esportes, né? A primeira onda de esportes, que acho que começou em 2002. 2000 e pouquinho, 2003, 2004, 2005. Porque lembra que, claro, existia um cenário muito grande antes, mas no Oriente, não no Ocidente, do StarCraft. Enfim, então podemos dizer que esse sim foi um dos grandes precursores. Ele não pegou assim da mesma maneira aqui. Counter-Strike, não. Quando ele pegou, ele já pegou aqui na nossa região junto com os jogos de tiro. Então veio com Quake e veio com esse tipo de jogo muito antes de surgir o Counter-Strike. Sim. Que o Counter-Strike, como todo mundo sabe, até fez aniversário recentemente, 20 anos de Counter-Strike, né? Ele foi realmente, eu estava na loja, na Monkey, quando a gente instalou o primeiro Counter-Strike, em junho de 99, a gente jogava o Half-Life. Um mod ele veio como um mod e a partir daí realmente o nosso universo mudou. E lá atrás a gente teve o quê? Teve MBR, G3X, GG, teve até o Adrena, que é o time do Adrenaline. Exatamente. Então, teve muita gente e também veio o surgimento das ligas, né? CPL, SWC, tu tem uma boa história nisso, em WCG também. Eu acho que eu participei de todas elas. Não teve uma que eu não participei como organizador. Foi CPL, que era a Liga Americana, que tentou ser a NFL, assim, do esportes. Depois a WCG, que é a coreana da Samsung, a SWC dos franceses, depois teve no meio o Code 5, aí teve, o que mais que teve? Enfim, essas depois são as principais mesmo, né? Porque tudo isso acontecia em um universo onde as publishers não se envolviam. Sim. Depois elas vieram e aí realmente que a gente chama a fase 2 do esportes. Sim. Entre essa fase 1 e fase 2, eu acho que teve um amadurecimento muito grande, uma mudança de perfil dos gamers em si. Porque aquilo ali estava todo mundo começando, ninguém tinha uma noção exata, ainda faltava muito a figura do coaching, do manager, dos psicólogos nos times. Hoje em dia, um moleque de 16 anos joga mega bem treinado, se comparar daquela época. Naquela época o pau comia. O time ia treinar, ia pro campeonato e às vezes batia a boca. Era outro momento. O que a gente falava que era o CS raiz, né? Era LAN, o espírito de LAN, porque você tinha que entender também que era completamente nichado, porque a gente não tinha nem como expandir o alcance daquilo para muitas pessoas. Não. Era só realmente o hardcore que acompanhava, porque ou ele acompanhava numa linha de texto que era o IRC na época, ou ele depois baixava as demos dos jogos que aconteceram. Então, assim, mesmo que ele já soubesse o resultado, porque alguém em algum fórum já tinha postado o resultado, mas mesmo assim ele queria ver o jogo. Então era uma coisa muito somente do hardcore. Então era um público muito, muito pequeno. E eu costumo dizer que o início da grande fase do esportes foi realmente com dois fatores. Um deles, o advento do stream. Então, quando veio realmente uma Twitch e falou, não, agora isso aqui é ao vivo e, cara, qualquer pessoa pode fazer da sua casa, papapá. Agora todos os campeonatos você pode assistir ao vivo, comentar do lado. E também a maneira como as publishers passaram a trabalhar o esportes como ferramenta de marketing, como parte integrante do seu business. E aí, claro, Riot, Blizzard realmente foram grandes empresas dentro desse novo cenário. Eu acho que eles começaram a transformar o esportes como uma ferramenta de comunidade, né? Exatamente. E aí, nesse momento, tem uma virada muito grande. Fora todos os outros pontos que a gente pode levantar, como banda larga virou acessível, as pessoas têm um computador fácil, todo mundo joga. Os grandes jogos de esportes são leves, rodam em qualquer computador, então isso faz com que qualquer pessoa possa jogar e se tornar um gamer competitivo. Claro, tem a questão do stream, que é chave. Hoje você está em qualquer rede, inclusive na televisão, ESPN, Sport TV, está todo mundo transmitindo. Então o esportes virou uma febre. Hoje tem bolsa nas universidades americanas, já se fala em esportes dentro da Olimpíadas. Olimpíadas não Olimpíadas de esportes, Olimpíadas mesmo, de verão, Olimpíadas sérias, a coisa que é de esportes, hoje em dia está todo mundo nessa. Como é que você vê que existiu essa mudança? Qual o próximo passo, cara? Porque eu acho assim, a coisa ainda está numa revolução muito grande. Ontem aqui eu trouxe uma pessoa da Tencent
para falar da revolução do esportes no mobile, que para mim é a grande virada, que ainda populariza muito mais. O que você acha, na sua opinião? Vai para esse lado mesmo? Com certeza, o mobile já é um fenômeno, já é uma realidade. Hoje a gente está aí com, por exemplo, um Free Fire que está destruindo todos os números, todos os recordes de que já um jogo de PC pode alcançar. A facilidade, o acesso realmente são impressionantes. A gente está vendo aí essa semana um Call of Duty atingindo mais de 100 milhões de downloads, o Call of Duty Mobile. Então, podemos dizer sim que o próximo estágio do esportes é o mobile. As tecnologias estão ficando cada vez mais acessíveis. Como você disse, ganha o jogo que consegue rodar num equipamento de baixa performance, não necessariamente no de alta. E como esse ecossistema vai conversar com mídias tradicionais, com marcas e com, digamos assim, com a comunidade que está acostumada a consumir esportes tradicionais. Eu vejo essa tendência também, na minha opinião, não tem mais volta. O COD Mobile, para mim, eu já bati nessa tecla em 2 outras entradas ao vivo aqui. É uma ferramenta que foi desenvolvida pensando no modelo de esportes, modos de jogo que lembram inclusive o Quake 3, de dominar áreas, etc. Então dá possibilidades diferentes de se transformar o esporte num game FPS mobile que roda num smartphone razoavelmente de entrada. Obviamente que o cara que tiver um smartphone melhor vai poder ter um desempenho melhor, vai surgir, na minha opinião, hardwares que nem a própria Asus está trazendo o ROG Phone 2, que traz triggers, traz diferenciais para o game, mas de uma forma geral, o game que rodar num produto mais acessível vai impactar mais a audiência, vai impactar mais jogadores, o que vai trazer mais audiência, o que vai movimentar todo o ecossistema. Não tem, acho que para mim, como fugir disso. O esportes ele está vindo agora numa vertente de crescimento gigante, até porque é um momento onde o público está necessitando de novas mídias e está necessitando... ele se desprendeu dos esportes tradicionais, ele não assiste mais TV, ele está em outras mídias. Então, por isso que você está vendo um grande movimento de marcas não endêmicas agora, porque por 20 anos nós só falávamos com marcas endêmicas. Sempre foi lá, Intel, AMD, Nvidia, enfim, a Dell, a Asus, enfim, todo esse pessoal que conversava com esportes. Agora não. O cara da Coca-Cola quer falar com esse pessoal, o cara da comida quer falar, do vestuário quer falar, da montadora quer falar. Por quê? Porque eles se desconectaram com a audiência. O millennial, vamos dizer assim, ou até os mais novos ainda, eles não estão conseguindo falar a mesma língua que esse pessoal mais antigo está conversando. Isso não é um fenômeno apenas do esportes, né? Isso é um fenômeno global de entretenimento. Sim. Se você analisar o que está acontecendo hoje com a televisão, é que ela não consegue competir com conteúdo sob demanda. Quando você vê Netflix, você vê outras plataformas surgindo agora, a própria Disney, Apple, todas essas marcas tendo uma plataforma de streaming, as pessoas querem consumir o conteúdo na hora que elas querem. E elas querem consumir da sua forma, num tablet, no smartphone, num computador, enfim. É muito variado. E isso faz esse fenômeno acontecer como você falou. Se a pessoa quer consumir quando ela quiser, quem conseguir entregar quando ela quiser, ganha. E o esporte está se movendo para esse lado, né? Tá chegando agora a questão, a era do fim das exclusividades, né? Então, tem um case muito importante até que eu vivenciei em 2017, quando a ESL resolveu vender os direitos exclusivos para o Facebook, que estava lançando a plataforma na época, não estava nem pronto direito a plataforma. O Facebook Gaming, no caso. Facebook Gaming. A ESL tomou um hit de 80% da sua audiência. Perdeu. Porque, por mais que ela achava que ela tinha os torneios e a relevância, o público não estava naquela plataforma, naquele momento. E aí, com isso, ela teve que voltar atrás no deal e realmente voltar a conversar com as outras plataformas. O game, você não pode escolher a plataforma. Então, assim, também, hoje você não vai ver um canal... É inconcebível um canal de TV chegar e falar: esse conteúdo agora de Counter-Strike é exclusivo meu.
Não funciona. Porque não vai ter audiência. Você tem que estar no máximo de lugares possíveis e onde o público está. Os canais têm que entender qual papel, as plataformas têm que entender qual papel e qual faixa de público elas estão atendendo e fazer parte do ecossistema. Então, isso é um fenômeno que também está acontecendo hoje nos esportes. O papo tá bom, mas eu vou acionar a galera agora. A gente tem um quiz para entrar aqui e a pergunta que eu vou fazer, as 5 primeiras pessoas que responderem vão ganhar um brinde da ASUS. A pergunta é a seguinte: qual o nome da linha mais recente de placas de vídeo ROG? Qual o nome da linha mais recente de placas de vídeo ROG? Responda com a hashtag QuizROG na BGS, lá no Twitter. Quem acertar, os 5 primeiros que acertarem a resposta vão ganhar um brinde da ASUS. Beleza, galera? Podem mandar pergunta também pela hashtag ROG na BGS. A gente vai estar lendo algumas perguntas aqui para o Léo ou para mim relacionado a esportes, tá bom? Bom, voltando, Léo. Momento jabá, teve que rolar, estamos aí de volta. Normal. Cara, esse momento do esportes e momento do entretenimento como um todo casa bastante com o que você me falou que está fazendo agora. Você fundou a BBL. Fala um pouco pra gente como esse momento desse mercado de entretenimento, como a empresa de vocês está trabalhando com isso agora. Eu acho que a BBL nasceu até de uma demanda de uma empresa que realmente conseguisse ter um raciocínio, uma entrega 360 dentro do universo de games e esportes. Então hoje a gente pode dizer que a BBL ela é quase que única no mercado. A gente tem 1 ano agora completando, eu tenho 20 anos de indústria, mas com BBL agora 1 ano, e a gente entendeu que a gente, com empresas, sei lá, como a ESL, como outras empresas, como os times, como torneios, você acabava falando com um pedaço só do ecossistema e estava deixando muita coisa de fora. Então você não conseguia realmente ainda atrair uma grande marca que estava precisando fazer essa entrega total. Então a BBL ela chega se propondo mais como uma fazedora de negócios. Então eu não sou uma tournament organizer, eu não sou uma empresa que só faz torneios de campeonatos de games. Claro que mas eu também faço, faz. Está no meu DNA isso. Mas eu hoje trago marcas para dentro do nosso ecossistema da maneira que encaixe com a estratégia que ela já estava tendo de como ela se reconecta com esse público. Então a gente tem hoje pilares de trade, tem pilares de pesquisa, pilares de torneios, faz muito white label para publishers que estão no Brasil, que estão fora do Brasil também. Então é muito legal porque a gente está podendo ter essa experiência completa do que é o nosso ecossistema. E sobra tempo para jogar? Sobra tempo para jogar. Não, a gente sempre dá um jeito. Tem filho, os filhos cresceram, então agora os filhos são os meus parceiros também, jogando comigo. Os gostos nem sempre batem, mas dá sim. Hoje em dia, mobile, né? Tem o telefone, tem um bom notebook, então você consegue estar em lugares diferentes, batendo o seu joguinho. Eu acho que essa é uma tendência aqui, por isso que o game mobile acaba bombando. Total. As pessoas estão cada dia mais ocupadas, tem cada dia menos tempo para jogar, e é por isso que eu acredito tanto que o eSport Mobile é a próxima leva. Uber e jogo mobile, cara. Hoje o faturamento já é maior em mobile. É a melhor coisa que tem. Você tá lá no Uberzinho, indo para sua reunião, jogando um joguinho. Ou se você está viajando no avião, ou se você está no aeroporto, ou se você está esperando o médico, ou enfim, esperando alguma aula na faculdade. Então, o mobile faz todo sentido, né? E o mobile rápido e direto. Isso é a minha opinião. Não é também jogos de 40 minutos, 50 minutos, não. É aquele negócio que você joga... Eu hoje, por exemplo, o meu título preferido é o Brawl Stars. É partidinha de, acho que é 2 minutos e alguma coisa, acabou e você resolveu. Pronto, desligou e você já pode fazer o que você quiser. Eu vejo esse fenômeno. Como eu te falei, ontem a gente trouxe a Tencent aqui e o cara tá falando do Arena of Valor, do mercado chinês. A Tencent é um monstro, principalmente lá. E as pessoas aqui não conhecem muito, porque é uma empresa que não está ativa no Brasil ainda. Mas quando a gente vê o COD Mobile ser o número 1 em 100 lojas em 10 dias de lançamento, você começa a imaginar que as grandes franquias começaram a entender isso. Exato. Porque até então não, cara. A gente via as marcas chinesas, a gente via uma Riot, que antes do League of Legends, Riot.
Não erra nada. E o Albright é da Leisure, da Tencent, né? 100%. Então, aí a gente vê agora grandes desenvolvedores, Activision, você vê, daqui a pouco vai ter um BF, vai ter uma outra coisa. Você acha que essa também é uma tendência? Jogos que antes eram exclusivos de plataformas, começar a portar aqui no mobile, porque não dá para ficar de fora? Total, e se for ainda multiplataforma, melhor ainda. Como hoje tem o Fortnite, que é um grande sucesso, porque você está jogando contra pessoas que podem estar em qualquer device. O cross é o ideal, O né? cross é o ideal. Às vezes injusto, mas eles dão a ferramenta, você usa como quiser. É aí que vem a importância da evolução do hardware. Porque, querendo ou não, a gente está falando quando a gente está falando de mobile, a gente precisa de um smartphone e conseguir igualar as coisas com um hardware de PC, por exemplo, que tem um mouse e teclado, é totalmente desleal nesse caso. A gente até tem ali fora, na demonstração, um ROG Phone 2 com mouse e teclado contra só a tela. Cara, Eu fiquei impressionado. PC Gamer, ele tem um diferencial, não É. adianta nesse sentido, né? Principalmente no FPS. Claro que outros ramos a gente não vê tanto, outros segmentos. Mas no FPS não tem como dizer que não tem um diferencial, né? E eu acho que os smartphones vão evoluir para essa nova leva de games mobile, para te dar um diferencial. Para muita gente, o pensamento do maior investimento do ano, ou de 2 em 2 anos, de muita gente, é hoje o mobile. Porque você usa para tudo. Sim. Ele é hoje o seu tudo. Lembra antigamente quando lançaram o desktop? Enfim, ele foi evoluindo, todo mundo falava, nossa, você quer um PC, porque o PC faz mais do que um console. O console é só para jogar e o PC você está fazendo isso. E agora pesquisas já chegaram a ver que o PC está sendo só usado para jogar também e o mobile que é a ferramenta de multiuso, vamos dizer assim. Sim, é uma tendência, né, cara? As vendas de PCs no mundo, elas estagnaram. O que vem crescendo é PC Gamer. PC Gaming. PC Muitas Gamer marcas enormes, estão apostando em onde PC a Gamer. indústria, o segmento gamer, Sim. é onde está drivando o revenue grande dela. Já os consoles têm uma vida útil ali de 5, 6 anos. Normal, e vai ter o Normal. público fiel de sempre. Sempre vai ter. Mas o que você falou, hoje as pessoas compram um smartphone, se ela tem dinheiro para comprar só um device... É o smartphone. É o smartphone. Por quê? Porque hoje você já faz tudo. Tem internet banking, tem pesquisa, tem tudo. Então, se você tem dinheiro limitado, mobile. E mobile, hoje, por isso, os desenvolvedores estão apostando nessa feira. Eu hoje cheguei, enfim, estou nesse ponto da carreira, eu só viajo com o meu telefone. Eu não viajo mais com notebook. Faz sentido. Muitas viagens minhas, mesmo indo a trabalho, eu fazia isso, cara. E eu faço tudo que eu preciso, performo, jogo, faço tudo do mobile. Eu viajei umas 3 viagens para cobertura de eventos que eu não levei o notebook, tinha um dongle para plugar no smartphone para poder passar o SSD, o que eu filmava na câmera, Sua o coluna SD, no agradeceu, caso, né? e funcionava, cara. Porque você levava... Eu Peso. sempre via o Jackson levando 30 quilos nas costas lá nos eventos. Mas faz parte, né, cara? Cada um com sua cruz. Mas eu acho assim, cara, então tem toda essa tendência, tem uma lógica por trás disso, as pessoas estão consumindo mais no mobile, e o esportes agradece, cara, porque é mais uma plataforma. Hoje tem esportes em todas as plataformas. Você tem que lembrar também que o esportes, vamos dizer assim, você está falando de gaming, alta performance e competitivo. Então ele também hoje age como a Série A do Brasileirão, que ela é uma questão aspiracional. O jogador que curte que joga na várzea, ele quer ser o jogador profissional. Igual o ídolo dele. Ele quer ser igual ao ídolo dele. Então, e isso move uma indústria toda de equipamento, de chuteira, de camiseta, enfim, para o cara, olha, eu vou precisar de tudo isso para eu poder chegar lá. E é igualzinho com os esportes. Então, os esportes, a gente está falando aí que é o topo da pirâmide, né? Vamos dizer assim. Existe um universo de gamers casuais, né? São muito maiores até. O esportes é o centro da nossa bolacha, vamos dizer. Mas ele age como essa questão aspiracional e uma questão de driver de consumo. E eu acho que isso faz sentido pelo que você falou. Foi isso, inclusive, que fez a chave virar de só empresas do nicho investir nesse mercado. Gente, você está vendo agora o quê? Deve ter
300 marcas de periférico, deve ter várias marcas brigando com a ROG na questão de esse universo gamer, enfim, diversas plataformas de streaming. É uma quantidade muito grande, porque é muita gente jogando. São milhões e milhões de pessoas que agora hoje se chamam gamers. E é por isso que tem aqui, por exemplo, como um patrocinador master da BGS, um Banco do Brasil, uma outra marca que não tem até então nada a ver. Mas o cara que é um gamer, ele também precisa de uma conta de banco. Ele também vai precisar do cartão para botar crédito no jogo. Ele come, ele anda de carro, ele consome o banco, ele vê filme, ele vê série. É a mesma coisa. Beleza. Cara, eu vou ativar uma nova ação aqui no stand de ROG. Galera que está passando por aqui, tirar uma selfie aqui no stand, tirar uma selfie e postar no Twitter com a hashtag selfie ROG, tá aqui no GC, selfie ROG na BGS. Os 5 primeiros que postarem vão ganhar um brinde, então corre aqui, tira uma foto, posta no Twitter, não perde tempo aí, Léo tá tirando a dele. E posta no Twitter com a hashtag selfie ROG na BGS. Os 5 primeiros vão ganhar um brinde, beleza? Posta aí e sai daqui com um brinde. Selfie ROG na BGS. Cara, o mercado de esportes é isso, cara. A gente está vendo aqui, próprio na BGS, todas as marcas estão trazendo, tem times pra caramba, tem a própria BGS Esportes, ações, eventos. A gente tem um quadro aqui, não sei se você sabe, com o Luciano Amaral, todo dia das 7h30 às 8h30 ele está aqui. Aliás, ele te mandou um abraço. É um tratante aquele cara. Aquele é um tratante, mas nunca comprou a moto que ele falava que ele ia comprar. Não, isso aí é piada interna, mas... É isso, selfie ROG na BGS. Isso aí, manda ver. Tá certo, né, produção? Selfie ROG na BGS. Valeu. Então postei, é isso. Vou ganhar brinde. Beleza, já vai ganhar brinde? Postou? Postei. O cara vem aqui, ganha brinde como entrevistado e ainda quer mais um brinde. Óbvio, a gente é o brasileiro competitivo que a gente está falando, né? Não tem jeito, né? Onde a gente puder dar um jeitinho, ganhar uma coisa a mais, é nóis. Mas, cara... Ouvi dizer que eu vou ganhar um ROG Phone aí. Vai ganhar um abraço. Opa! Cara, mas vamos continuar aqui com esportes, cara. Eu, assim, ó, das LAN houses, das gaming houses, você trabalhou um tempo na ESL, eu acho que ainda você está na ESL, né? E a ESL é um dos grandes players de criação e organização de eventos no mundo. Inclusive, como você falou de White Label, faz o evento da própria Intel, o Intel Extreme Masters. O que você pegou nessa experiência de trabalhar no maior player de organização de eventos, cara? Fala pra mim. Bom, eu já era fã da ESL há muito tempo, então imagina, e eu estive do outro lado da caneta, vamos dizer assim, quando eu estava na NVIDIA, podendo participar como patrocinador. Teve esse tempo de NVIDIA, né? Teve esse tempo também de NVIDIA. A ESL, ela conquistou uma grande fatia desse universo global de esportes, baseado principalmente no Counter-Strike e no Dota. Por ter hoje a Valve, por muitos anos, ela teve uma gestão, vamos dizer assim, onde ela apoiava o cenário aberto, vamos dizer assim. Hoje existem discussões já profundas de cenário fechado, cenário aberto, qual que é o melhor, qual que é o pior. Hoje você não fala só do topo da pirâmide do profissional, mas você fala também de toda a jornada do amador, que a própria ESL fala from zero to hero, né, que é da base para o mundo, de você realmente estar participando da carreira desse atleta, e atletas como Coldzera, como Léo Drunk e vários outros que fizeram essa jornada, participando de campeonatos amadores, depois outros que vêm de campeonatos universitários, indo até e virando lendas mundiais. Claro que a gente fala isso, mas não demora tanto. Hoje em dia, você tem pessoas saindo do completo anonimato para ser uma estrela global em 1 ano. Porque ele realmente conseguiu ganhar uma classificatória, deu uma sorte ali num resultado e tal. Ele hoje está lá participando de grandes torneios pelo mundo. Torneios esses que valem milhões. A ESL tem, digamos, os mais prestigiosos, assim, o ESL One, o Intel Extreme Masters, como você falou, uma parceria gigante com a Intel se não me engano, está no seu 13º ano agora, mas outras grandes ligas apareceram também. E aí, como eu estava te falando, não só essas ligas de organizadores de evento, mas as próprias publishers que criaram o seu próprio ecossistema, e elas, por serem detentoras do jogo e uma grande receita também, conseguiram criar
um universo completamente gigantesco em volta do seu próprio jogo e fazendo com que a vida desse jogo se estendesse por anos e anos. A gente está falando aí, se não me engano, o próprio League of Legends também, que chegou a 10 anos agora, enfim, o 10 ou 15, eu não lembro direito, acho que é 10. Esse é um fenômeno do esportes, né? Os jogos, eles não variam muito. Exato. Quando eles conquistam a comunidade e conseguem se firmar no cenário, eles se tornam referência e a partir daí... E isso muda completamente a estratégia de negócios da empresa. Justamente. Antigamente você gastava milhões de dólares para lançar um jogo que ele era single player ou no máximo um multiplayer de LAN ali para fazer com os amigos. E você sabia que no lançamento você já tem que tentar recuperar todo o investimento que além do desenvolvimento foi também de marketing. Então você está falando aí de, sei lá, um Call of Duty que gastava 200 milhões de dólares entre lançamento e marketing e desenvolvimento, e ele tinha que faturar, sei lá, o dobro disso logo na primeira semana para entender se o jogo já tinha sido um sucesso ou não. Se não fizesse isso, é um feio. Flopou. Agora não. Eles desenvolvem um bom jogo, mas eles depois, com esportes e com outras atividades, estendem a vida desse título por 5 anos, 10 anos, 20 anos. Onde você, na verdade, está só fazendo uma manutenção e atualizações e um contínuo desenvolvimento, mas que é infinitamente mais barato do que você ter que lançar coisas do zero, novos IPs e novas ideias todo ano. É muito mais complexo. Léo, nosso tempo está quase acabando. Eu queria perguntar uma última dica, até para você dar a dica para a nossa audiência, para quem está assistindo. Você já esteve em todos os lados dessa cadeia de games e esportes? Todos. Você já trabalhou, como você falou agora, por alto, na NVIDIA, ou seja, já esteve do lado do fabricante. Gerenciei times e atletas. Já gerenciou times, organizou campeonatos, hoje eventos gigantes. E a pergunta que eu gostaria de fazer é... Antigamente era muito menos competitivo, não tinham tantos gamers como hoje. Ou seja, era muito mais fácil você virar um atleta, cyberatleta, do que é hoje. Hoje tem muito mais gente competindo por uma vaga ali ao sol. O que você acha que é imprescindível hoje para o cara que está lá na várzea, como você falou, para ele conseguir um espaço ao sol? O que você acha que é chave para o cara conseguir essa virada? Talento, dedicação. Como é no futebol, como é em qualquer outro esporte. É igualzinho. Então, o mundo do futebol se mistura muito com o nosso universo. E até o pessoal do futebol hoje são grandes gamers e estão envolvidos, são donos de equipe, porque é um universo muito parecido. Mas o que eu costumo normalmente dizer, e eu tenho dado algumas palestras sobre isso, existe agora um universo de carreiras que estão em volta do nosso cenário de esportes. Então, eu na BBL tenho mais de 100 colaboradores lá, em diversas funções, desde executivos tradicionais de marketing, vendas, jurídico, operações, até questões técnicas de broadcast, áudio, vídeo, League Ops, enfim. Então, eu acho que, na verdade... E a gente tem conversado muito, e por isso até que uma outra questão que tem ficado muito forte é a questão a psicologia por trás dos esportes, para poder lidar com essa frustração de que em algum momento da sua carreira, você tem que entender e ter uma decisão madura: eu não serei um pro player. Todo mundo quer ser o pro player no início. Eu não serei o pro player, eu não posso participar mais desse ecossistema? Não. Eu vou me especializar em alguma outra coisa. Hoje eu posso ser um streamer, um youtuber, enfim. Existem 1000 oportunidades. É realmente uma questão e já tem hoje escolas, universidades e cursos especializantes disso. Mas o que eu costumo dizer para o pessoal ainda existe muita oportunidade para você conseguir uma entrada no nosso segmento, mesmo não tendo essa grande experiência. Show. Léo, muito obrigado pelo teu tempo, por vir aqui e compartilhar com a nossa audiência
do teu conhecimento desse mercado. Foi muito bom trocar figurinha contigo aqui. É sempre um prazer te ver. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Foi sempre um prazer estar contando a nossa história aí, um pouquinho do esportes e do game no Brasil. Valeu. Pessoal, esse é o ROG na BGS, o maior streaming da Brasil Game Show. Você só encontra aqui. Fui!